Nós estamos voltando com a série Crescendo em Fé. Isso é extremamente importante, irmãos, porque nós, presta atenção nisso, nós vamos usufruir daquilo que temos fé para usufruir. Amém? Nós vamos desfrutar daquilo que temos fé para desfrutar. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu desfruto do que tenho fé para desfrutar. Com isso, nós observamos em um texto dos evangelhos, eu vou citar muitos textos, tá, gente? Então, eu não vou poder esperar você abrir nesses textos que eu vou citar por causa do tempo. Então, eu peço a você que, por gentileza, se possível, você anote. Mas eu vou citando aqui alguns textos antes da gente ler Tessalonicenses. Quando Jesus ele foi à sua cidade, a cidade de Nazaré, diz Mateus 13:58, que ele não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Veja que ele fez alguns milagres, mas o texto diz, porém, que ele não fez muitos. Quer dizer, ele fez, mas comparando com o número de milagres que ele realizava em outros lugares, os milagres feitos em sua própria cidade foram poucos. E poucos não porque Yeshua queria fazer poucos milagres naquela cidade, mas o próprio texto diz que aquela cidade usufruiu do que tinham fé para usufruir. E de acordo com a fé que eles tinham, eles usufruíram apenas de poucos milagres. E por isso eu afirmo, nós desfrutamos daquilo que temos fé para desfrutar. O que importa para nós ao dizer isso, irmãos, é que se nós queremos desfrutar plenamente do que o Senhor está querendo realizar em nossas vidas, então nós precisamos ter uma fé à altura do que Deus está querendo fazer. Amém, meus irmãos? Presta atenção nisso. Você está aí ou não? Vou repetir isso. Yeshua, ele queria realizar muitos milagres naquela sua cidade. Só que para que pudessem as pessoas daquela cidade desfrutar do número de milagres que Jesus queria fazer, era necessário que eles desenvolvessem uma fé suficiente para isso. Com isso eu quero dizer que há coisas que Jesus está querendo fazer em você, que talvez não foi feito porque você não atingiu o nível de fé necessário para isso. E eu não estou dizendo isso como quem te julga, mas eu estou dizendo isso como alguém que quer te ajudar a desenvolver a sua fé ao ponto do que Deus quer fazer na sua vida. Glória a Deus, meus irmãos. O que importa é isso. Se uma vez me conscientizando de que eu preciso desenvolver a minha fé ao nível do que Deus está querendo fazer na minha vida, então o que eu tratarei de fazer é desenvolvê-la. Eu vou desenvolvê-la. Por exemplo, aqui nesse texto de Mateus 13:58, a gente vai começar em 1 Tessalonicenses, tá? Esse texto que eu citei aqui de Mateus 13, a cidade onde Jesus estava era a sua própria cidade, a cidade de Nazaré. E na sua própria cidade, as pessoas não tiveram fé suficiente em quem? Essa é a questão. Não é a fé no milagre. Faltou fé em quem? Em Cristo. E por que faltou fé em Jesus na cidade dele? Um profeta não é honrado em sua própria cidade. Yeshua disse isso. E não é honrado em sua própria cidade, por que ele disse isso? Porque as pessoas não o conheciam. As pessoas de sua cidade o viam não como o Filho de Deus,
O viam como, esse aí é o filho do carpinteiro, José. As pessoas não o viam como o Messias. Foi dito isso a respeito dele por parte das pessoas de sua cidade. Não é este o filho de José, o carpinteiro? Quando disseram, por exemplo, que ele veio de Nazaré, alguém disse, pode algo bom vir de lá? Os irmãos de Yeshua não criam nele. Os evangelhos dizem que a família de Jesus chegou a um ponto de achar que ele estava louco, que ele havia perdido o juízo. Os evangelhos relatam isso. Na ocasião em que Jesus está indo para uma casa em Cafarnaum, e ele não tinha parado para ter refeição, ele não tinha parado para comer, aonde ele ia, as multidões o acompanhavam e não lhe davam tempo para o descanso, e a sua família com isso começou a pensar, ele está louco, ele não está parando para nada, vamos lá trazê-lo à força. A família dele tentou fazer isso. Foi na ocasião em que eles chegam na casa onde Jesus estava, e havia um número muito grande de pessoas naquele lugar, e Maria disse, avisa aí, que a mãe dele está aqui. E aí para sua família, que já achava que ele estava meio louco, ele disse assim, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Pronto. Mas ali ele revela, né? Minha mãe, aí ele olha para os discípulos que estão perto dele e fala, aqui estão os meus irmãos. Mas não reconhece nem a sua família. Perdeu o juízo. As pessoas não acreditavam nele, meus irmãos. As pessoas de sua cidade não acreditavam nele, porque pensa você crescer com um irmão seu, e esse irmão seu depois começar a falar que é o Messias. Não que ele dizia isso, né? Ele fazia os milagres na expectativa de que as pessoas reconhecessem. Ele não falava. Quem dava testemunho era o pai a respeito dele. Você crescer com alguém que você viu ali como criança, como adolescente, crescendo. Um bom judeu, de bom testemunho, mas Messias, filho do Deus vivo, aí já é demais. Pois é, assim ele era considerado. Ou seja, presta atenção, você está aí? Faltou fé em Jesus em sua cidade, porque faltou o quê? Conhecimento a respeito de quem era ele. Como então desenvolver a fé nesse caso? Buscando conhecê-la. Lembra o que foi dito? Nós já falamos disso, que fé sem conhecimento é o fundamento da... Lembraram? Parabéns. De manhã demorou um pouco. Fé sem conhecimento é o fundamento da idolatria, porque o idólatra, ele crê naquilo que não conhece, e ele dispensa a necessidade de conhecer. Se eu pegar qualquer objeto para ele dizer, isso aqui é sagrado, isso aqui é Deus, isso aqui é divino, amém, está dizendo é porque é. Países muito idólatras, como por exemplo a Índia, há um templo na Índia dedicado aos ratos, e não pode entrar calçado não, tem que tirar o calçado para entrar lá, porque há uma crença de que uma divindade habita em um rato, não se sabe que rato é esse, então vamos guardar todos eles. Vai saber se pisa na divindade, mata lá a divindade. Mas porque, qual o fundamento, qual o conhecimento, qual é a base para isso? Não tem, alguém um dia inventou isso e creram nisso. Por isso, quando o Eterno foi se revelar ao povo de Israel, só recapitulando aqui, já falei isso, o Eterno se mostrou para Israel através dos sinais que foram feitos. Ele queria que o povo conhecesse ele, não apenas cresce. Amém, meus irmãos? Então, como desenvolver a fé aqui nesse caso? De novo, buscando conhecer quem era Yeshua. E por não conhecerem quem era ele, as pessoas tiveram dificuldade de crer naquilo que ele podia fazer. Mas o importante, irmãos, é saber que Jesus pode nos ajudar a desenvolver a nossa fé. Amém? Um outro texto que eu só vou citá-lo, repito, eu vou citar muitos textos, não vou dar tempo de se abrir por causa do horário. Mas você sabe de um caso de um pai que tinha um filho possesso de espírito que o deixou mudo? E ele chega para Jesus e diz, olha, se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. A resposta de Yeshua foi,
Está em Marcos 9, 22. Se eu posso. Ou seja, você não sabe para quem está perguntando. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E a nossa oração nesses dias é essa: ajuda-nos a vencer a nossa falta de fé. Vamos pedir isso juntos? Diga: Jesus, nos ajude a vencer a nossa falta de fé. E o extraordinário é isso, irmãos, que essa falta de fé precisa ser vencida. Olha que incrível. Se eu não vencer a falta de fé, eu serei vencido. Vencer a falta de fé é superá-la, é desenvolvê-la. Como Paulo também diz à igreja de Corinto, um outro texto que eu só vou citar antes da gente entrar em Tessalonicenses. 2 Coríntios 10, 15, Paulo fala: à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda mais em vosso meio. Claramente esse texto nos mostra que a fé pode ser desenvolvida. E uma das formas de desenvolvê-la é fazendo o que Paulo vai dizer aqui em Tessalonicenses. Vamos ler então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler só um versículo. Depois a gente vai para Pedro. Versículo 10. 1 Tessalonicenses 3, no versículo 10. Diz assim, ó: suplicando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto. Diga comigo: e suprir o que falta à vossa fé. Olha que extraordinário. Paulo desejava estar na igreja de Tessalônica para suprir o que faltava na fé daquela igreja. Veja, não é que faltava fé. Fé eles já tinham. O contexto aqui do capítulo 3 é de uma igreja que Paulo estava temendo que tivesse abandonado a fé. Mas quando ele envia Timóteo até essa igreja, Timóteo vai testemunhar que eles continuavam crendo. Só que apesar de continuarem na fé, Paulo sabia que era necessário ainda suprir algumas coisas que estavam faltando na fé daqueles irmãos. Isso, irmãos, aqui nós estabelecemos um princípio: a fé sozinha não é suficiente. Amém? A fé sozinha não é suficiente. Por que eu digo isso? Porque embora esses irmãos tivessem fé, Paulo não se contentou com isso. Ele diz: eu vou aí suprir o que está faltando na fé de vocês. Ou seja, para a fé ser desenvolvida, ela precisa ser suprida. Vamos dizer isso juntos? Diga: para desenvolver é necessário suprir. Na medida em que eu vou suprindo a minha fé, ela vai desenvolvendo. Eu vou te dar um exemplo de alguém que vai a uma academia e ela deseja desenvolver os seus músculos, e para isso provavelmente vai ser passado para ela alguns suplementos, que também é com o propósito de suprir o que falta no organismo dela para desenvolver os músculos que ela deseja. Eu já tentei fazer isso. Uma vez eu tentei começar uma academia e o cara falou: não dá, você tem que ganhar massa aí. E você tem que suprir o que está faltando para você desenvolver. E eu tentei, e dificilmente eu não engordo. E entrei num regime lá, comi massa, bastante massa. Quer dizer, é suprir. Aí qual seria então a saída, né? Suplemento. Aí o cara vai lá na loja de suplemento, gasta lá uma nota comprando suplementos para preencher o que está faltando no organismo dele para o seu desenvolvimento. É uma analogia
por um que diz respeito à nossa fé. A fé, ela também precisa desse suplemento, ou ser suprida. A palavra suprir significa completar, preencher. A pessoa que tem fé, ela já tem grande coisa, mas não tem tudo. É necessário suprir, é necessário preencher, é necessário completar essa fé, para que ela desenvolva. E Pedro, irmãos, vai nos mostrar 7 suplementos para a nossa fé. 7 suplementos. Suplementos que você não consegue encontrar numa loja de suplementos, mas suplementos que você desenvolve na medida em que você se esforça. O texto vai nos dizer que requer de nós um esforço. Mas antes da gente ir para lá, para Pedro, veja que a maneira como Paulo desejava suprir o que estava faltando na fé daqueles irmãos era indo à igreja de Tessalonicenses. Vamos ler de novo o versículo 10. Suplicando, Paulo orava a Deus continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto. O que é isso? Eu quero ir na igreja de Tessalônica e suprir o que falta à vossa fé. Presta atenção, você está aí ou não? Quando Paulo diz, eu estou orando para que eu possa ver o vosso rosto, era um desejo que ele tinha de estar presente na igreja de Tessalônica. O que significa, irmãos, que estar presente na igreja é necessário para o desenvolvimento da nossa fé. Amém? Como é que a fé da igreja de Tessalonicenses ia ser desenvolvida? Paulo estaria presente naquela igreja. Ele desejava ir àquela igreja. Por isso eu poderia dizer que a igreja pode ser comparada a uma academia da fé, onde na igreja há um exercício, um suprimento que a sua fé está recebendo. E na medida em que você vai recebendo esse suprimento, você vai desenvolvendo a fé. É comum pessoas que caminham sozinhas acabarem por abandonar a fé. Paulo, não sabe se foi Paulo que escreveu Hebreus, mas Hebreus diz, não abandone o costume de congregar. E ele diz isso porque ali naquele texto vai dizer sobre o encorajamento de uns com os outros, para encorajarmos uns aos outros. A presença de Paulo na igreja de Tessalônica ia suprir o que faltava para a fé daquela igreja. Presta atenção. Vou perguntar de novo, você está aí ou não? A presença de Paulo iria suprir o que faltava naquela igreja, na fé daquela igreja. Sabe o que significa? Que a sua presença aqui pode suprir o que está faltando na fé de alguém. Isso é o cumprimento do que Jesus falou. Que o que beber da água que ele dá, essa água se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, você deixa de vir à igreja apenas para receber, e você passa a vir à igreja para derramar na vida do teu irmão, para auxiliar no crescimento do teu irmão. Por isso a gente zela pela comunhão. Às vezes, nós temos que expulsar alguns irmãos aqui para fechar a igreja. Estou brincando. Estou brincando. Nós não expulsamos ninguém não. Mas é que a gente zela pela comunhão. E tem irmãos que às vezes ficam até preocupados, Nossa, o pastor quer fechar a igreja. Eu não sei por que pensam isso. Será que eu dou a impressão que eu estou expulsando você? Não, meu irmão, eu não quero que você vá não. Nós zelamos pela comunhão. Você vir à igreja para desenvolver a comunhão com a igreja. Então é importante sim que a gente desenvolva essa comunhão no momento do culto, no momento do café, em que a gente está ali conversando, em que a gente está ali compartilhando experiência, em que a gente está compartilhando uma palavra. E longe de mim querer impedir que isso aconteça. Se fosse da minha vontade, eu fecharia o portão ali e vocês sairiam daqui só meia-noite. Amém? Porque eu sei que é necessário. A comunhão com a igreja é necessária para o desenvolvimento da fé. Paulo sabia que para desenvolver o que faltava na fé da igreja, ele tinha que estar lá. Não bastava só ficar de longe não, tem que estar presente.
E Pedro vai dizer sobre 7 suplementos para a nossa fé. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro, abra lá. 2 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler então, versículo 1. Diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, para quem Pedro está escrevendo, já tinha fé? Tinha. Vamos lá para o versículo 5. Versículo 5. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Fé a gente não conta porque eles já tinham. Então, acrescentar o que? A fé? Virtude, já falamos disso. Primeira coisa. Segunda, conhecimento à virtude. Terceira, domínio próprio ao conhecimento. Quarta, perseverança ao domínio próprio. Quinta, que é que vamos falar hoje, piedade à perseverança. Sexta, fraternidade à piedade. Sétima, e o amor à fraternidade. Incrível que essa lista de suplementos para a fé é concluída com o amor. Considerando esse número de 7 virtudes para serem acrescentadas à nossa fé, ser símbolo de algo completo, né? O 7 é símbolo de algo pleno. O Eterno fez o mundo em 6 dias, no 7º ele celebra toda a sua criação, concluindo e declarando estar tudo concluído, tudo completo. Então, 7 trata daquilo que é completo. Então, o amor é interessante porque eu posso ter virtude, conhecimento, perseverança, piedade, domínio próprio, mas se não tiver amor, eu não sou um cristão completo. É necessário essas 7 virtudes. Vamos ler o versículo 8. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, repita comigo, jamais abandonareis a fé. Diga glória a Deus. Olha que incrível. Se a fé não for suprida, ela será abandonada. Repita comigo, se a fé não for suprida, ela será abandonada. Todos os que vieram a abandonar a fé foi porque foram negligentes no desenvolvimento dela. E por que eu digo negligentes? Porque Pedro fala que para esse desenvolvimento vai requerer de você um pouco de esforço. Amém? Esse desenvolvimento vai requerer de você que você se esforce mais ou menos, um pouquinho, tá bom? Vai requerer o quê? Vamos ler, ó, o 5 aí, ó. De novo, ó. Por isso mesmo, aplicando, diga, todo o vosso esforço. Tudo. Depois lá no 10 ele fala de novo, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Quando é que alguém chega a abandonar a fé? Quando não supre sua fé. E por que não a supre? Porque não se esforça. Não basta, irmãos. Por isso Yeshua diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem diz Senhor, Senhor, pode até ter tido fé, mas parou aí, não a desenvolveu, não a supriu, foi negligente, foi como o Jaiminho do Chaves, eu quero evitar a fadiga. Vamos jejuar, não, eu vou evitar a fadiga, é muito puxado.
Não estou dizendo no caso dos irmãos que realmente têm complicações de saúde, amém, me entenda. Vamos fazer oração pela manhã, pela tarde, pela noite. Não, muito cansado, estou cansado. Vamos para o culto. Não, é cansado, não precisa de tanto, né? Já ouviu isso? Não precisa de tanto, não precisa se esforçar tanto. O mundo vai dizer isso para você. Se você começar a se esforçar para desenvolver a tua fé, o mundo vai dizer isso para você. Não se esforça tanto, não precisa disso. Quando o que Deus exige é amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. Requer todo o seu esforço, meu irmão. E todo o seu esforço é todo o esforço que você está capaz de exercer. Amém? Presta atenção nisso. Todo o esforço de uma pessoa não é igual todo o esforço que eu posso apresentar. Há pessoas que por uma condição melhor, por exemplo, de saúde que seja, podem esforçar-se mais num jejum, num culto, numa leitura da palavra, numa prática de evangelização, um exemplo. Então, todo o esforço dela será mais do que todo o esforço de uma pessoa que não está, quem sabe, em tão boas condições assim. Você entende ou não? Qual é o esforço que eu tenho que apresentar? Todo o meu esforço. Qual é a força que eu tenho hoje? É ela que eu tenho que aplicar completamente. E sabe o que acontece quando eu faço isso? Deus me dá mais força. E aí, por isso que ele fala, esforçando-se cada vez mais, com dedicação cada vez maior. Sabe por que ele diz isso? Porque quando você aplica todo o esforço que você tem hoje, então Deus vai somar acrescentando mais força. E com isso você consegue dedicar-se cada vez mais. Requer de nós todo o nosso esforço. Nós já falamos sobre a virtude, já falamos sobre o conhecimento, já falamos sobre o domínio próprio, já falamos sobre a perseverança. Agora no versículo 6 nós vamos falar da piedade. Vamos ler de novo o versículo 6. O domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio e a piedade, diga a piedade, a perseverança. Agora ele acrescenta mais uma, a piedade. O que é piedade? Antes de eu falar do que se trata a piedade, e é importante nós discernirmos isso, porque é um dos suprimentos para a nossa fé. Amém, meus irmãos? Eu não posso ler isso aqui e, não entendi, fica por isso mesmo. Não, vamos entender. É necessário suprir a minha fé com ela, com a piedade. O que é piedade? Primeiro, vamos tentar discernir o que não é piedade. Eu diria que o oposto de piedade é impiedade, ou ímpio. Essa palavra você já viu na Bíblia, né? O ímpio. Existe o piedoso e existe o ímpio. A palavra piedade está relacionada a temor a Deus, e ímpio é o que não tem esse temor, essa reverência. O ímpio é o que está no nível mais baixo da espiritualidade que alguém possa estar. Eu poderia dividir em 4 posições que a gente pode ter na nossa vida espiritual: o justo, piedoso, pecador e ímpio. O ímpio é o nível mais baixo de todos. E é importante você discernir isso, porque nós podemos tanto ascender, ou seja, de pecador para piedoso, de piedoso para justo, como também podemos descender ou declinar, de justo para piedoso, de piedoso para pecador, de pecador para ímpio. Por exemplo, Salmos 1:5 vai dividir, vai mostrar pelo menos 3 dessa divisão que eu falei. Eu vou só citar esse texto de Salmo. Fala assim: por isso os ímpios, olha aí, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores, outra classe, na congregação dos justos, outra. Então aqui tem 3. Aqui no versículo 5 de Salmos 1 fala de ímpios, fala de pecadores e fala de justos. E há também o piedoso. Então eu diria justo, piedoso, pecador e ímpio.
O ímpio, ele não só, ele está abaixo do pecador, porque há uma diferença entre os dois. Por exemplo, o pecador é aquele semelhante ao que Paulo descreve em Romanos 7. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Ou seja, ele peca. Não porque ele quer, não porque ele tem a intenção, não porque ele tem isso como algo proposital. O pecador acaba pecando pela condição em que ele está. E ela é descrita em Romanos 7, amém? Não tenho tempo aqui de ler todo o Romanos 7. O que eu posso afirmar a você com base em Romanos 7 é isso. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, acabo cometendo. E esse mal é a transgressão da lei. Paulo está dizendo: eu não quero. Eu quem? Eu enquanto pecador. Eu não quero transgredir. Mas por ser pecador, eu acabo transgredindo. Então o pecador, ele transgride a lei, mas ele o faz com peso, com um constrangimento. Ele o faz, mas na tentativa de mudar. E ele se arrepende das transgressões que comete. Já o ímpio não. Enquanto o pecador transgride, ele não intencionalmente nem propositadamente, o ímpio não. O ímpio, ele transgride intencionalmente, propositadamente. O ímpio é aquele que vai na contramão da lei e dos mandamentos porque ele quer. Ele tem prazer em desobedecer. Por isso que a palavra ímpio no hebraico é rachá, que significa perverso. Perverso como se tratando de alguém que é hostil, está assim no dicionário hebraico. Perverso. Hostil a Deus. Ou seja, ele se opõe. Então, por exemplo, há governos ímpios. Um governante vê lá que tem uma lei, um mandamento na palavra de Deus. E aí ele estabelece leis no seu governo que são opostas aos mandamentos de Deus. É um governo o quê? Ímpio. Está se opondo. Se opõe a Deus. O pecador não. Ele peca, mas não porque ele está se opondo a Deus. Já o ímpio é o que se opõe a Deus. Vai lá em Romanos 8. Enquanto você vai para Romanos 8, eu vou citar um texto de Jeremias sobre o ímpio. Romanos 8 não pedi para você marcar, então vou dar um tempinho para você achar. Romanos 8. Olha só. Eu vou citar um texto de Jeremias sobre o ímpio. Presta atenção, você está aí? Então só escute aí, olha só. Jeremias 8:12, fala assim: contudo ficaram eles envergonhados quanto à maneira impiedosa. Olha aí, eles não pecaram somente, eles agiram de maneira impiedosa. Ou seja, se opondo mesmo, se rebelando mesmo contra Deus, intencionalmente. Eles se envergonharam quanto à maneira impiedosa e abominável com que agiram? Não. Essa gente quem? O ímpio. Não sente vergonha, nem sabe o que é ruborizar-se diante do erro. Esse é o ímpio. Ele não sente vergonha da transgressão, ele não se constrange com a sua transgressão, e por isso é muito difícil de um ímpio chegar ao arrependimento. Uma pessoa pode sair da posição de pecador para ímpio quando, por exemplo, ela transgride um pecado, ela transgride um mandamento e ela não queria. Ela se constrange e se arrepende por aquilo. Poxa, cometi lashon hará, fiz maledicência, falei mal de alguém. Senhor, me perdoa, eu vou me retratar com a pessoa, vou falar com ela. Eu estou lutando contra o pecado. Mas se eu cometo lashon hará uma vez, se eu cometo a maledicência uma vez, me sinto mal por isso. Sou pecador. Não tinha intenção. Não foi proposital.
Mas eu não me arrependo e cometo de novo. Não me arrependo e cometo de novo. Vai chegar um ponto que isso não vai mais causar em mim essa vergonha e esse arrependimento. Aí eu desci para o nível do quê? Ímpio. Então, muito cuidado, irmãos. Por isso nós temos que sempre fazer a oração que Yeshua nos ensinou diariamente. Perdoe. Perdoe as minhas ofensas, como eu perdoo os que me têm ofendido. Perdoe. Por que eu tenho que estar pedindo sempre? O judeu tem como prática não dormir sem antes pedir perdão ao Eterno. Para não correr o risco de se acostumar ao pecado ao ponto de chegar na condição de ímpio e já não mais envergonhar-se. Há pessoas nessa condição, é aquelas que Paulo vai descrever em Timóteo. A consciência se cauterizou. Eles não se sentem nem um pouco mal. Então, esse tipo de pessoa você vai ver mentindo e se sentindo nem um pouco mal com isso. Sendo corrupta e não se sentindo nem um pouco mal com isso. Há quem foi corrupto aí por anos e diz ser a pessoa mais honesta do Brasil, do planeta, da igreja, de tudo. O que é isso, irmão? Isso é ímpio. Não sente qualquer constrangimento, mente na cara dura. Agora, o pecador não. O pecador ele transgride, mas ele se constrange, ele se arrepende, ele lamenta, ele chora e ele pede ao Eterno que lhe dê capacidade de vencer a sua transgressão. Nosso cuidado é para não chegar na condição de ímpio. Para não chegar na condição de ímpio, nós temos que chegar na posição de piedoso. Amém? Talvez, acredito eu, pelo menos eu me considero nessa condição de pecador. Eu estou tentando subir para o piedoso, já vou falar o que é o piedoso. E chegar, quem sabe, no justo. O tzadik, o justo, aí já é outro nível. Há uma descrição sobre o tzadik, sobre o justo, lá em Lucas 2, sobre Zacarias. Que ele era justo, e sabe por quê? Ele cumpria integralmente os mandamentos de Deus e em nada ele era repreensível. Aí é o justo. Mas estamos tentando subir para o piedoso. Mas se a gente não buscar se elevar, nós vamos acabar por regredir, se acostumando com a transgressão, se acostumando com o pecado e quem sabe assim chegando à condição de ímpio. Como exemplo, Faraó. O Eterno mandou uma praga para que houvesse arrependimento, ele se recusa. Mandou a segunda praga, se recusa. Na terceira praga, se recusa. Na quinta praga, o Eterno diz: então eu endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, agora a porta para o arrependimento se fecha. Aí é difícil, meus irmãos. Vamos ler então Romanos 8. Olha só o que diz no versículo 5. Romanos 8, 5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da carne, da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção, o versículo 7 diz que esses que estão na mentalidade da carne não conseguem se submeter. Olha que interessante. Ele tenta, mas não consegue. Mas esse pecador que está tentando, o Eterno lhe dá condições para que possa conseguir. Olha o que fala no versículo 9. Vós, contudo, não estáis, aqui já começa o que é o piedoso, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não pertence a Cristo. Então ele está contrastando aqui, está fazendo uma comparação. Então o pecador é aquele que está na luta ainda, entre carne e espírito. Frequentemente a carne lhe dá alguns nocautes, e ele acaba sendo vencido em algumas áreas. Mas ele está lutando ainda, ele está tentando ainda. Quando ele ascende à posição do piedoso, ele já não vive mais sob o domínio da carne, agora ele está sob o domínio do Espírito. A carne já não tem mais o controle sobre ele como já teve um dia. Por isso que agora vamos falar do piedoso. A palavra piedade que nós lemos lá em Pedro, que tem que ser somada, acrescentada à nossa fé, significa, no grego é a palavra eusebeia, que significa reverência, fidelidade a Deus e submissão a Deus. Olha só, reverência, fidelidade e submissão. Repita comigo: reverência, fidelidade e submissão. Então, enquanto o ímpio não tem qualquer reverência e temor a Deus, o piedoso tem. Enquanto o ímpio não consegue exercer qualquer fidelidade a Deus, o piedoso tem. Enquanto o ímpio e o pecador também tem dificuldade de submeter a Deus, o piedoso não tem, ele já consegue submeter mais facilmente. Agora presta atenção, um dos significados também de piedoso, irmãos, olha que interessante, eu fui buscar isso no grego, no texto original lá do texto de Pedro. Um dos sentidos de piedoso é religioso, mas calma. Eu sei que você não gosta dessa palavra, né? Eu não sou religioso, não gosto de falar isso, né? Eu não tenho religião. Amém. Mas não no sentido negativo da coisa. O piedoso, ele é religioso, mas não no sentido negativo. Presta atenção. Isso de acordo com o dicionário Strong do grego. Piedoso é religioso no sentido de ser cuidadoso em tratar das coisas divinas. Ser devoto. Olha só. No sentido de ser cuidadoso em tratar das coisas divinas. O piedoso, então, é alguém dedicado, é alguém zeloso pelas coisas sagradas. Ele reconhece o valor do que é sagrado e ele tem reverência a isso, ele tem temor a isso. Por exemplo, enquanto o ímpio, como eu já vi, pode chegar ao ponto de pegar a Bíblia, rasgar, bolar um cigarro e fumar, eu já vi gente fazer isso. Esse é o ímpio, ele está se opondo a Deus. O piedoso já é totalmente o oposto disso. Ele reconhece o valor que tem na palavra de Deus. Por isso ele não deixa a Bíblia de qualquer jeito. Estou falando da Bíblia literalmente, essa aqui que você tem na sua mão. Ele reconhece que isso tem um valor sagrado e ele é cuidadoso com isso. Esse é o piedoso. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora é um culto. É sagrado. O piedoso é cuidadoso no que diz respeito ao culto que ele presta a Deus. Ele cuida. Ele é cuidadoso em que sentido? Ele é cuidadoso em estar presente. Ele é cuidadoso em, na hora da palavra, fazer como essa igreja maravilhosa está fazendo agora, todos sentados, prestando atenção, ouvindo a palavra. O piedoso entende, ele reconhece, isso aqui é sagrado, não posso tratar de qualquer jeito. Na hora da oração, ele reconhece o valor que é estar num lugar de oração. E ele não despreza, ele trata com cuidado, ele trata com zelo. E Yeshua foi um exemplo de piedade. Quando ele entra no templo, e piedade é isso, é cuidado com as coisas sagradas. Para o ímpio, não tem, nada tem valor sagrado. Então, repito, trata a Bíblia de qualquer jeito, oração ele não está nem aí, a palavra ele despreza, conversa na hora da pregação e não se importa em dar valor
a ministração que está sendo feita, não dá valor à palavra, a Bíblia é desprezada para ele. O piedoso não, ele reconhece, aqui tem valor. Então, por exemplo, Yeshua, quando ele entra no templo, ele se revolta com o fato de ali dentro do templo estarem fazendo negócio. Ele foi indiferente com isso? Ele entrou e tratou aquilo de qualquer jeito? Não. Ele expulsou os que compravam, os que compravam também, não só os que vendiam. Os que vendiam, e disse: a minha casa, citando Jeremias, será chamada casa de oração. Se Yeshua estivesse e entrasse em um dos nossos cultos e percebesse alguém desapercebido, ele diria: ei, o que você está fazendo aqui? Aqui é um lugar de oração. Ou você acha que ele trataria o momento de oração como algo qualquer? Não tratou. Isso é o quê? Piedade. Cuidado com as coisas sagradas. Tem um exemplo muito forte sobre piedade lá em Lucas. Vá lá para Lucas capítulo 2, por favor. Lucas 2. Lucas 2. Está aí em Lucas 2? Olha só o versículo 36. Diz assim: estava também presente a profetisa Ana. Quem era Ana? Olha só, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido durante quantos anos? 7 anos depois de se casar. Então, olha só, presta atenção. Provavelmente ela casou nova, amém? Como profetisa que era, certamente dedicou-se à vida santa e casou, enfim, direitinho. E ficou quantos anos casada? 7 anos. Presta atenção, você está aqui ou não? O que aconteceu depois desses 7 anos? Por que ela não ficou mais casada? Provavelmente ela ficou viúva, né? O texto vai dizer isso, que ela ficou viúva. O marido morreu. Vamos ver o que ela fez em seguida. Então, olha só, versículo 37. E desde então permaneceram o quê? Viúva, até a idade de 84 anos. Vamos por partes, irmãos, vamos dividir o texto aqui. Presta atenção, você está aí ou não? Então, olha aqui. Ela casou-se e ficou quantos anos casadas? 7 anos. Então, vamos conjecturar aqui. Vamos dizer que ela casou aos 18 anos, ficou 7 anos casada. Então, o marido morreu quando ela tinha 25 anos. Dos 25 anos a 84, ela ficou o quê? Viúva. Por quê? Será que a 84 anos ela casou? Provavelmente ela morreu, porque Lucas fala isso aqui depois, que já tinha acontecido. O que ela fez nesse tempo todo? Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Isso é piedade. Aos 25 anos, conjecturando, pode ser menos, sido mais, não sei. Eu sei que foram muitos anos que, uma vez viúva, ela não pensou: vou agora receber o auxílio viúva, porque havia, a Torá diz que a viúva tinha que ser assistida, e vou ficar de boa o resto da vida. Não. Por ter esse auxílio viúva, que ela tinha mesmo, não precisava preocupar-se com a sua necessidade financeira, o que é muito bom, amém, meus irmãos? O que você faria se você não precisasse trabalhar mais? Ixi, já sei. Né? Tem um spa lá, né Dona Inês? O que você faria?
que ela fez? Foi para o templo ficar todo o resto da sua vida fazendo o quê? Adorando a Deus, que era o serviço no templo, os sacrifícios, jejuando e orando. A oração era 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite. Por isso que ele fala dia e noite. Isso é piedade, é o valor com as coisas sagradas e a dedicação a elas. Ela é um exemplo de uma mulher piedosa. Paulo vai dizer em Timóteo, eu já vou ler com você, que a vida tranquila que Deus nos concede é uma oportunidade para dedicarmos-nos à piedade, meus irmãos. Vamos ler lá. 1 Timóteo 2, vai lá para 1 Timóteo. Então essa mulher, chamada Ana, profetisa, ficava lá. Então provavelmente, não sei quais serviços ela realizava no templo, mas ela tinha um cuidado com o templo. Precisasse, por exemplo, ajudar na limpeza ali do altar, não sei se ela podia, estou conjecturando aqui, ela limpava, né, tirar. Limpeza do altar não era, isso aqui não é altar não, gente. Era o altar onde era feito o sacrifício, era tirar a cinza do animal, era um negócio bem grotesco mesmo, pesado. Tinha a bacia, quem sabe ela ia lá e polia a bacia lá de bronze, onde ficava a água para a lavagem dos sacerdotes. Eu não sei até que ponto ela podia ajudar, mas eu sei que ela estava lá. Tinha oração? Estou presente. Que hora que é de manhã? Estou lá. Vai ter a oração da tarde? Estou lá. Vai ter a oração da noite? Estou lá. Vai ter o sacrifício às 3 horas? Estou lá. Isso é piedade. Então, acrescentar piedade à sua fé é acrescentar dedicação às coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Porque você pode dizer que tem fé em Deus, mas não se dedica em nada às coisas de Deus. Quantas pessoas que têm fé em Deus, mas não se dedicam em nada às coisas de Deus? E o que são as coisas de Deus? As coisas de Deus. Amém? As coisas de Deus. Esse lugar é um lugar de oração. Ou vai ter oração, vai ter culto, eu vou estar presente. Se eu puder, vou chegar antes. Ficar olhando para a cara do pastor? Não. Vou orar. Chegar, vou meditar na palavra. Quando um irmão chegar, vou recebê-lo, vou conversar com ele, vou perguntar como ele está. Isso é o que, irmãos? Piedade. Por exemplo, limpeza da igreja. É um lugar, irmão, aqui, irmãos, é um lugar de culto. Deus fala aqui nesse lugar. Com quem Deus já falou nesse lugar? Deus fala nesse lugar, é um lugar de culto, meus irmãos. Vamos ter zelo por isso. Se eu puder, vai ter a limpeza da igreja, eu vou ser piedoso, vou me dedicar, vou ajudar. Poxa, estou vendo ali, a pintura está feia. Essa igreja mesmo não cuida, né? Não, em vez de ajudar, critica. Não estou dizendo que é o caso aqui, né? Aqui, glória a Deus, nós somos uma igreja, eu não vou dizer piedosa ainda para a gente não se orgulhar, mas dedicada, mas dedicado, meus irmãos, né? O pessoal do louvor, né, como a gente está fazendo, chega cedo, já vai orar. Falo para os meninos: orou? Não orei não, então vai orar. Ora primeiro. Quer dizer, isso é o que, irmãos? Piedade, é a dedicação às coisas sagradas. Poxa, vai ter jejum, vou fazer o jejum. É dedicação às coisas sagradas. Olha o que diz Timóteo. Aí você vai dizer assim: pastor, mas não consigo, a minha vida é muito corrida. Por isso que Paulo vai escrever isso aqui, ó. 1 Timóteo 2, no primeiro versículo fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Agora olha para aqui, ó. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Então, por que o Eterno vai nos dar uma vida tranquila? Para tomar sombra e água fresca, para ficar à vontade. Não, para que Deus te dá uma vida tranquila? Para dedicar-se à piedade. Ele está falando isso aqui no contexto de governos. Ele fala assim: vamos orar pelos reis, vamos orar pelos que exercem autoridade, porque vai que venha um rei, vai que surja um rei
que persiga a igreja, que proíba, por exemplo, cultos serem feitos. É mais fácil, por exemplo, num país onde a igreja é proibida de se reunir, de ter um lugar como esse, de ter cultos, de ter reuniões, de ter concentrações, que as pessoas não podem se reunirem. É mais fácil, né? Ou é mais difícil você ser piedoso num país desse do que num país como o nosso, onde a gente tem a liberdade. Porque se piedade é dedicar-se às coisas sagradas, então, por exemplo, aqui a gente não é proibido de ter um encontro como esse. Mas e nos países que não é permitido isso? Como é que os cristãos lá conseguem serem piedosos? Conseguem, só que é mais difícil. Então ele diz assim: ora para que a gente tenha um governo favorável à igreja. E um governo favorável à igreja vai proporcionar à igreja uma vida tranquila. Para quê? Para a piedade. Para que a gente possa se dedicar mais, para que a gente possa se envolver mais, para que a gente possa fazer mais encontros, para que a gente possa fazer mais trabalho. Por isso, irmãos, isso aí fica como dica para quem você vai votar nessas eleições que vamos ter agora. Abrindo um parênteses aqui, por favor, aproveitando esse tempo. A semelhança que existe entre os governos que proíbem o encontro de cristãos, que é oposto aos princípios da palavra de Deus, se há uma coisa comum entre esses governos, é que eles são de esquerda. Então, no seu voto, presta atenção, você não está votando em candidatos, você está votando em ideologias políticas diferentes. Ah, eu não gosto do candidato. Quem disse que você tem que votar porque você vai com a cara do sujeito? É isso que eles fazem, né? Põe musiquinha, faz lá alguma coisa para você gostar, para você ir pela emoção. Não vai pela emoção não, irmão. Veja o que cada um dos candidatos representa. Nós estamos diante de duas posições políticas diferentes. E uma das duas é mais propícia a se opor à igreja. E Paulo fala: vamos orar para que isso não aconteça. Porque o objetivo de ter uma vida tranquila, um governo favorável à igreja, é para que a gente possa ser piedoso. Agora eu te pergunto, se Deus nos dá uma vida tranquila, como semelhante daquela mulher Ana, não tinha mais as preocupações de uma mulher casada, que sabemos que são muitas. Uma mãe com seus filhos são muitas. Aqueles que trabalham e têm a preocupação com as contas, que tem que correr atrás, que é muito corrido. Imagine que você não tivesse essa necessidade, que Deus te prosperasse ao ponto de você não ter mais que trabalhar. Isso é uma oportunidade para quê? Para quê? Piedade. Mas se alguém aqui, por exemplo, ganhasse agora 10 milhões de dólares, será que estaria no culto aqui domingo que vem? Eu estaria em Miami. É um exemplo, irmãos. Tudo que Deus vai lhe dar, Ele vai lhe dar como um recurso para você poder se dedicar mais às coisas de Deus, gente. Toma cuidado com isso. Vamos lá em Pedro, 2 Pedro capítulo 1. Vamos voltar lá. Volta lá, por favor. 2 Pedro 1. Já vou terminar. Você me dá mais 5 minutos, gente? Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Vocês ainda caem nessa? Estou brincando. 2 Pedro capítulo 2 Pedro 1, olha só, todas as bênçãos que Deus nos dá são recursos para que a gente possa dedicar-se à piedade. Vamos ver então aqui, no versículo 3, fala assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então vamos repetir. Só essa parte do versículo. Seu divino poder
nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Então Deus vai dar o que você precisa para ser o quê? Piedoso. E o que é piedoso? Dedicado às coisas de Deus, envolvido com as coisas sagradas, dedicado, reverente, submisso a Deus. Então Deus quer lhe dar saúde, para quê? Para que você possa dedicar-se a Deus. Deus quer lhe prosperar, para quê? Para que você chegue ao ponto de não ficar, dedicar todo o seu tempo só ao trabalho, mas que possa também dedicar-se às coisas de Deus. Por exemplo, em Israel, é comum o judeu não ser funcionário. Há judeus funcionários, mas geralmente eles são empreendedores, porque eles querem ter uma liberdade que o funcionário não tem. Para que essa liberdade? Vai ter lá o dia do jejum, eu posso fechar o meu negócio e fazer o jejum. Vai ter o encontro com o Eterno, o Shabat, por exemplo, como eles fazem, 6 dias trabalharás. Não quer dizer que você não vai trabalhar. É mandamento também o quê? 6 dias trabalharás, mas no 7º não. No 7º santificarás. Vou dedicar ao Eterno. Um exemplo, aqui no nosso contexto, geralmente as pessoas recebem folga no domingo. Os comércios fecham mais no domingo. Então a gente aproveita para dedicar-se ao Senhor. Não posso sair com a minha família? Pode, mas você tem que ter uma dedicação a Deus. O Eterno quer lhe conceder o que você precisa para ser piedoso. Olha um comentário rabínico sobre isso, que tremendo. Diz assim: até mesmo dormindo, se o indivíduo o faz com a intenção de descansar para que não fique doente e impossibilitado de estudar Torá, então até dormindo ele está servindo a Deus. Ou seja, o que eu vou buscar? Ter uma vida saudável, para que eu não fique doente e impossibilitado de, por exemplo, ir para um culto, de, por exemplo, sentar e estudar a Bíblia. Como você sabe, é difícil. Se você está com algum problema mental, com algum problema de saúde, você consegue dedicar total atenção à leitura da palavra? Não consegue. Então, poxa, eu vou cuidar da minha saúde. Por quê? Porque eu quero poder servir a Deus melhor. Quer dizer, Deus te dá saúde para você ser piedoso. E é essa a intenção que nós precisamos ter em tudo aquilo que o Eterno nos proporciona. Ele nos proporciona para sermos piedosos. Para terminar, vamos ler de novo o versículo 6. O domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio. Diga, e a piedade, a perseverança. Então, a piedade está somada a perseverança. Significa que você tem que se dedicar às coisas de Deus perseverantemente, constantemente, sempre. Amém, meus irmãos? E só uma coisa que eu preciso falar para a gente terminar, não podia encerrar sem dizer isso. Diga comigo: se eu não for piedoso, eu serei vaidoso. Não, pastor, é errado ser vaidoso, cuidar da beleza, mas quem disse que isso é vaidade? Você tem que cuidar, amém, meus irmãos? Vaidade é aquilo que é vão, amém? Vaidade significa aquilo que é vão, inútil. E quando eu digo que se você não for piedoso, você vai ser vaidoso, qual a diferença entre os dois? O piedoso se dedica ao que é sagrado. O vaidoso se dedica ao que é inútil, vão. Então dedique-se ao que é sagrado, e assim você crescerá cada vez mais na presença de Deus. Amém, meus irmãos?